Graça e paz, povo de Deus, gente querida, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu tenho o grande privilégio de poder chegar até você. E eu chego até você não para te confundir, porque eu chego até você com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Esse Evangelho libertador, renovador, que leva o nosso conhecimento a uma nova dimensão de fé. Esse Evangelho que mostra que tudo da parte de Deus para o homem nos é dado gratuitamente, não tem custo, não tem preço a pagar. Deus não está cobrando nada de cada um de nós, porque tudo que precisava ser cobrado, foi cobrado do Senhor Jesus Cristo quando Ele foi para a cruz do Calvário. Eu chego até você com convicção no coração, porque eu sei que se você entender, tiver mais clareza sobre o Evangelho da Graça de Deus, esta verdade cria uma raiz tão profunda no teu espírito, e você vai passar a ver, a enxergar coisas gloriosas que foram reveladas ao apóstolo Paulo, que fala tudo a respeito daquilo que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Eu sempre repito estes versos aqui. Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho. E por que Paulo afirma não se envergonha do Evangelho? Ele diz o que é o Evangelho. Ele diz, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita no Evangelho. Quando é que Paulo diz estas coisas? Quando Paulo está sendo perseguido, está cercado de pessoas que guardam a lei, que não entendem o Evangelho, não entendem a linguagem de Paulo, são contra Paulo, querem tirar a vida de Paulo, porque ao pregar o Evangelho da Graça de Deus, Paulo mostrou para essa gente da lei que a lei acabou, que toda aquela religião acabou, que os sacrifícios acabaram, que os votos acabaram, que os sacerdotes acabaram, que todos os rituais da lei acabaram. Agora começou a nova aliança, que revela o Evangelho da Graça de Deus. Paulo está falando isso no meio do monte de judeus que são contra ele. E essa gente está enfurecida, não entende, está com raiva. Você entende? Então Paulo fala isso no meio da maior adversidade. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. E depois ele diz, visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei? Não. A justiça de Deus, não é a justiça do homem, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Aí ele cita, o justo, aquele que foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Este justo, ele vai viver por meio da sua própria fé. Ele não vai viver pela fé do pastor dele, do apóstolo, do bispo, do profeta. Não, ele não depende da fé de outras pessoas. Ele vai viver pela sua própria fé. E olha como isso é extraordinário, como isso é grande. Que foi o próprio apóstolo Paulo que falou uma coisa gloriosa na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. Esse capítulo de número 15 fala da ressurreição de Jesus Cristo. Existia uma falsa doutrina na igreja dos Coríntios e muitos não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo, não acreditavam. Então Paulo, escrevendo esse capítulo 15, olha o que ele diz, eu estou repetindo isso constantemente. Ele diz assim no verso 1 e 2, irmãos, venho lembrar-vos que o evangelho que eu vos anunciei,
o qual recebestes e o qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O que Paulo está dizendo? Que esse evangelho que ele pregava e que os coríntios receberam e ainda estavam perseverando no evangelho, eles seriam salvos se retivessem a palavra como Paulo pregou. Então tem duas coisas importantes nesse verso. Primeiro, Paulo fala, o evangelho que ainda perseverais. O que é perseverar no evangelho? Estou aprendendo o evangelho da graça de Deus. Essas verdades estão sendo reveladas para mim, minha mente está sendo renovada. Eu estou me libertando do falso evangelho, da falsa religião evangélica. Então eu tenho que perseverar, estar em cima dessas verdades, andar sobre elas, viver fundamentado nelas. Elas têm que ser repetidas, e eu vou perseverando em andar nessas verdades. Não vou me desviar do evangelho. E depois Paulo fala, por este evangelho vocês são salvos, se vocês retiverem a palavra tal como vô-la preguei. O que é reter a palavra? Esse conhecimento vem a mim, ele me preenche, renova a minha mente e eu retenho essas verdades dentro de mim. Jamais eu vou dar ouvido para aquilo que é enganoso. Jamais eu vou dar ouvido para as falsas doutrinas, falsos apóstolos, para a igreja falsa, para os enganadores que estão aí em nome de Jesus. Eu vou reter a palavra dentro de mim na forma que Paulo ensinou, na forma que Paulo pregou, conhecer as cartas de Paulo, o que ele escreveu para cada um de nós. Você entende como isso é sério, como nós não estamos brincando com você a respeito do evangelho da graça de Deus? Esse é o nosso objetivo, é que cada pessoa a quem Deus levar a nossa voz, eu acredito profundamente que Deus vai levar essa voz, este pregador de arroz com feijão, de leitinho, esta voz vai levar e despertar muitas pessoas. Eu vivo todos os dias fundamentado nesta fé. Eu persevero no evangelho, eu retenho a palavra, como Paulo falou, por isso é necessário conhecer e examinar cada carta que Paulo escreveu. E eu tenho plena convicção de cada pregação dessa forma simples, essa voz vai chegar até pessoas, as pessoas, por providência de Deus, vão encontrar uma pregação no YouTube. De uma forma ou de outra, uma hora elas vão chegar ali e vão clicar ali naquele vídeo e vão começar a ouvir o evangelho da graça de Deus e vão ser libertadas, libertas desse falso evangelho que escraviza, que explora financeiramente, que aprisiona as pessoas dentro de um templo, que não deixa elas pensarem. Acredito que essa voz vai chegar a muitas pessoas que vão acordar da morte da religião. E é para isso que estamos aqui, para sermos um colaborador do teu crescimento espiritual. Mas vamos à palavra de hoje. Estamos com a palavra aberta em Colossenses, né? Colossenses capítulo de número 3. Nós estamos ainda naquela série de pregações da carta de Paulo aos Colossenses. E hoje nós vamos fazer a leitura do verso 5 em diante. Esse capítulo 3, depois dos 4 primeiros versos, Paulo vai falar sobre a nossa natureza terrena e vai expressar aqui coisas gloriosas nas quais estaremos trabalhando
nesta live de hoje e nas seguintes. Então, Colossenses capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele vai mostrar o que é a natureza terrena, o que ela produz. Olha lá. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então estas coisas vêm a ira de Deus, mas sobre quem? Sobre nós que somos salvos? Não. Sobre os filhos da desobediência. Aí Paulo fala, ora, nestas mesmas coisas vocês andaram em outro tempo, quando vocês viviam nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Aí ele vai começar a dizer o que a carne produz. Ele vai continuar e acrescentar mais coisas. Olha lá. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais mais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então hoje eu não vou fazer aquela pergunta, porque Paulo escreveu esta carta aos Colossenses. Não vou falar das 4 falsas doutrinas que entraram na igreja dos Colossenses. Hoje vamos entrar direto nesse conselho de Paulo. Paulo está dizendo, fazei morrer a vossa natureza terrena. Não é Deus que vai fazer morrer a nossa natureza terrena, mas somos nós que temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. É nossa responsabilidade fazer morrer a nossa natureza terrena. Mas eu percebo que, ainda que tenhamos falado muito sobre isso, existem muitas pessoas que não compreenderam ainda o que é a natureza terrena. O que é essa natureza carnal, o que essa natureza produz e nos escraviza? Quais são as obras dessa natureza terrena, essa natureza carnal? Ainda não perceberam que essa natureza carnal terrena é totalmente anti-Deus, contrária a Deus, oposta a tudo aquilo que Deus quer de cada um de nós. Então, para que eu tenha clareza do que é evangelho, eu tenho que ter clareza do que é a natureza terrena. Às vezes eu quero deixar de falar isso, mas não consigo. Para mim entender a graça de Deus, compreender o evangelho com clareza, eu preciso conhecer a minha natureza terrena, essa natureza maligna, essa natureza diabólica que está aqui na minha carne. Porque se eu não a conhecer, eu vou achar que eu sou um pouquinho bonzinho, um pouquinho melhor. Eu vou achar que todas essas coisas que eu sinto é tentação do diabo, coisa que não tem nada a ver com o diabo, é o mal que habita na minha própria carne. Então, antes de entrarmos nesta palavra de fazer morrer a natureza terrena, vamos explicar uma coisa que temos falado muito aqui, para que você tenha clareza sobre a natureza terrena. Vamos lá para Gênesis 3. Se eu não compreender Gênesis 3, eu terei muita dificuldade de compreender a natureza terrena. Se não tiver clareza do que aconteceu na queda do homem, o pecado que entrou no mundo através de Adão, e não tiver domínio sobre esse assunto, eu terei muita dificuldade de entender o que é a natureza terrena. Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, capítulo 2 e capítulo 3. Né? Gênesis capítulo 2, no verso 16 e 17, Paulo
Ó, Paulo, olha, eu estou com Paulo na cabeça. Deus dá esta ordem para o homem. Olha, vou repetir tudo de novo. Deus havia criado o nosso planeta, os animais, os vegetais, criado o sol, a lua, as estrelas. Deus havia completado a obra dele de criação do nosso planeta. Depois formou o homem do pó da terra, soprou sobre ele o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. E Deus deu o planeta para o homem administrar. Deus entregou a terra nas mãos do homem, e disse para o homem: olha, você domine sobre todos os animais, você domine esse planeta, administre esse planeta todo. Você vai ser o senhor dominador deste planeta. E deu um mandamento para o homem obedecer, que nós vamos ler agora. A única coisa que ele não podia fazer. Então no verso 16 e 17 de Gênesis 2, Deus deu esta ordem para o homem. Disse o Senhor Deus, e deu esta ordem: de toda árvore do jardim poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres vai acontecer uma coisa com você, você vai morrer. Então Deus autorizou o homem a comer todos os frutos que estavam nas árvores todas do jardim. Só deu um mandamento para ele obedecer: não coma esta árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. E no capítulo 13, eu não vou ler tudo isso, a serpente, o diálogo que ela teve com a mulher, quem é a serpente. Isso aqui é matéria para muito tempo de ensino. Mas você já sabe isso. Agora, a mulher se aproximou do fruto, depois de ter dialogado com a serpente. E no verso 6 de Gênesis 3, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus por entre as árvores do jardim. Então vamos com calma trabalhar sobre isso. Deus disse: olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Eles comeram do fruto e continuaram vivos, mas também morreram. Esse é o ponto determinante que você precisa entender. Eles comeram de um fruto, continuaram vivos. Mas de que morte Deus estaria falando a eles? Que eles iriam morrer se comessem do fruto. Então vamos trabalhar e te explicar isso. Quando você compra um celular, o que acontece com um celular? Ele vem com um manual. Não vem com manual? E ali no manual tem toda a explicação como você vai utilizar todas as teclas, a memória que ele tem, a câmera que ele tem, tudo detalhadamente, como operar cada coisa dessa, para qual tecla tem um significado tal, que você vai abrir uma tela tal. O celular ele vem com um manual completo, tudo explicadinho, como cada coisa funciona, a capacidade dele. Vem tudo ali. Vem ou não vem? Vem. Então, você lendo o manual e compreendendo, você vai saber todas as partes que o celular tem, para que serve cada coisa. A mesma coisa nós também, seres humanos, nós temos um manual que mostra como nós funcionamos, mostra quantas partes nós temos, a função de cada parte. E eu preciso conhecer que nós, homens, nós somos possuidores de 3 partes. Eu tenho que falar de uma forma bem simples para que você conheça. Chama-se a tricotomia do homem, as 3 partes que o homem possui.
Então vamos ler um texto aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo ele vai mostrar aqui que o homem possui 3 partes. Eu sei que muitos não acreditam, eles falam que a alma do homem e o corpo é uma coisa só, que o homem é espírito e é alma e corpo que são uma coisa só. Mas Paulo deixou bem claro aqui que existe 3 partes. Eu preciso entender isso para depois eu poder te explicar aonde é que o homem morreu lá em Gênesis 3. Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Olha o que Paulo fala. Paulo é o nosso apóstolo. Então Paulo não ia se enganar nisso que ele está dizendo. E nós não falamos e não afirmamos, e não está lá em Gálatas capítulo 1, que o evangelho que ele aprendeu, ele não recebeu de homem algum, foi revelação de Jesus Cristo. Então, se Paulo diz que é assim, é assim. Verso 23. E o mesmo Deus de paz, ele não está apresentando um Deus do castigo, um Deus de cobrança, um Deus do cajado, não, ele está apresentando o mesmo Deus de paz. Vos santifique em tudo. Ele está mostrando que Deus está trabalhando nas 3 partes do homem. A obra de Deus em cada um de nós é um trabalho nas 3 partes que o homem possui, que forma o homem. Então ele diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha lá, o vosso espírito, aí começa de dentro para fora. O vosso espírito, a alma e o corpo. Repare bem, a alma e o corpo. Não dá a entender que alma e corpo é uma única coisa. Dá para entender que são coisas distintas, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Vai fazer um trabalho nas 3 partes do homem. O vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Ele é fiel que nos chamou e ele que vai fazer. Então Paulo apresenta aqui 3 partes do homem, de dentro para fora. O homem tem um espírito, ele possui uma alma e mora num corpo. Como funcionam essas 3 partes? Olha o manual. Vamos começar de dentro para fora. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai, não era no monte, não era no templo. É uma adoração espiritual. É adorar a Deus em espírito. Então adorar a Deus não é levantar mãos, mexer o corpo, se expressar fisicamente. Isso é muito bonito. Ele diz, Deus é espírito e procura os verdadeiros adoradores que vão adorar como? Com a carne? Adorar a Deus com as emoções? Não, a emoção não é adoração. Eles vão adorar a Deus em espírito, porque Deus é espírito e procura os verdadeiros adoradores. Por que ele procura os verdadeiros adoradores? Nós não encontramos no Velho Testamento o templo construído, os levitas, os louvores, aquela coisa toda exterior. Não eram aquilo os verdadeiros adoradores? Dá a entender que essa não era a verdadeira adoração. Porque se no tempo de Jesus ele está dizendo que Deus procura os verdadeiros adoradores, mas não havia os cânticos lá no templo de Jesus havia, não havia os louvores no templo, não havia os levitas, os sacerdotes, tudo estava em vigor. E quando Paulo escreve esta carta, tudo isso estava funcionando no templo. E quando Jesus fala com a mulher samaritana, a quem se referiu isso, tudo isso estava em função no templo. Porém não tinha os verdadeiros adoradores. O Pai estava procurando os verdadeiros adoradores, que ia adorar a Deus como? Em espírito e em verdade. O que isso nos leva a conhecer? A função do nosso espírito. É com o nosso espírito que eu conheço a Deus, que eu adoro a Deus, que eu tenho condições de entrar no mundo sobrenatural e ter revelação de Deus. É com o meu espírito que eu tenho comunhão com Deus, entendo a voz de Deus, e é no meu espírito que Deus revela.
a verdade da palavra de Deus. Aquele que se une ao Senhor, como nós já fizemos, nós somos um espírito com Ele. Não somos uma carne com Ele. Não somos uma alma com Ele. Nós somos um espírito com Ele. Então o espírito é a parte do homem que entra em contato com o mundo invisível. Que entende o mundo invisível, que capta o mundo invisível. Quero ler aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, para você entender isso aqui no capítulo de número 2, onde Paulo está falando sobre a sabedoria de Deus. Aí no verso 11 ele diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque todas as coisas perscrutam até a profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão pelo Espírito de Deus. Agora ele vai falar esse Espírito que está dentro de nós, que nós recebemos. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, o quê? Gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O que Paulo está explicando? Que nós recebemos o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ele não está dizendo que esse Espírito que nós recebemos é o Espírito Santo. Ele está falando do nosso homem interior, o nascido do alto, que nasceu de Deus. Ele está dizendo que esse Espírito é que tem condições de conhecer aquilo que Deus nos deu gratuitamente. Então esta parte profunda do homem, que adora Deus, que tem revelação de Deus, é a parte que o homem entra em contato com o mundo invisível, com o mundo de Deus, que recebe sabedoria de Deus, que conhece, é o único meio pelo qual possamos conhecer o que é o Evangelho da graça de Deus. Qual a segunda parte do homem? É a alma do homem. O que é a alma do homem? É a mente, a vontade dele e as emoções. Você pode ver que o homem tem mundo de pensamentos, tem vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, e tem o seu mundo emocional. Ele sente um mundo de emoções. É a alma do homem, tem consciência da sua própria existência. E o corpo do homem, que é a terceira parte? É esse corpo de carne que tem 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Esse corpo do homem foi dado ao homem para conhecer o mundo material. Como é que eu conheço o mundo material? Vendo, ouvindo, sentindo, olfato, audição, paladar, tocando as coisas. Então o corpo do homem não serve para nada espiritualmente falando. Por quê? Porque ele é programado, ele tem os sentidos para conhecer o mundo físico, o mundo material. Eu não conheço o mundo palpável, material, com o meu espírito. Meu espírito me dá condições de conhecer o mundo espiritual, adorar a Deus. Mas meu corpo me dá condições de conhecer o mundo físico, material. Eu vejo as cores, eu ouço, eu cheiro, eu provo, eu toco e trago informações para a minha alma. A minha alma é o HD que vai acumulando as informações que meu corpo físico traz do mundo material. Então o homem é um ser maravilhoso, ele tem condições de penetrar no mundo espiritual com seu espírito
e tem condições de absorver o mundo material através do seu corpo, e a alma liga o mundo sobrenatural com o mundo físico. Você entende? E o Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito de dentro para fora, a vossa alma e o vosso corpo. Deus prometeu e o fará. Deus está trabalhando nessas 3 dimensões de cada um de nós. Você poderia dizer, mas pastor, mas o senhor estava falando lá da morte, lá em Gênesis 3, o que isso tem a ver com espírito, alma e corpo? Estou falando isso para você entender aonde é que o homem morreu lá em Gênesis 3. Então em Gênesis 3, no capítulo 2, Deus falou, olha, você pode comer de todo fruto, você só não pode comer deste fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que dele comeres, você vai morrer. E diz que o texto diz que ele comeu, abriu os olhos. Ué, mas ele já não tinha os olhos abertos? Qual olhos abertos que o homem já tinha? Olhos do espírito dele. Ele conversava com Deus, tinha comunhão com Deus sem problema nenhum. Mas quando ele comeu do fruto, esses olhos espirituais se apagaram e os olhos dele se abriram para o mal. Para o mal. Então, pastor, onde foi que o homem morreu? O homem morreu no espírito, lá dentro. A morte que Deus está dizendo que o homem sofreria não era deixar de existir. Significaria que o homem morreria no espírito, é uma morte espiritual. O espírito dele morreria. Quando ele comeu do fruto, ele morreu por dentro. Toda a capacidade de se comunicar com Deus, de adorar a Deus, de penetrar no mundo invisível, morreu. O espírito do homem morreu ali em Gênesis 3. O homem entrou numa escuridão profunda dentro de si mesmo. Perdeu o canal de comunicação com Deus. E você poderia perguntar, e a alma do homem, o mundo mental do homem, o mundo emocional, sofreu algum dano? Foi destruído. A mente do homem foi destruída. O mundo emocional do homem foi destruído. A morte vem de dentro para fora. O espírito foi executado ali quando ele comeu do fruto, morreu. Essa morte do espírito passa para a alma do homem, destrói a mente do homem, destrói o mundo emocional do homem. Você pode ver que o ser humano tem um mundo emocional destruído, sofredor. O mundo emocional cheio de medo, de tristeza, de angústia, de traumas, de depressões. Olha bem o que eu estou dizendo. Porque ele tem uma alma destruída, desfigurada, retalhada. O espírito morreu, a alma foi destruída, a mente foi obscurecida. Será que você entende isso? Vamos recapitular. Quando ele comeu do fruto, ele morreu no espírito, morreu por dentro, perdeu a capacidade de se comunicar com Deus, de adorar a Deus, de ter conhecimento espiritual. Ele morre lá por dentro, o espírito dele morreu. A alma sofreu o impacto dessa morte do espírito e foi destruída. Mente, vontade e emoções. O homem se tornou escravo. E o corpo, pastor? O corpo foi destruído. Se tornou o corpo do pecado. A natureza daquele corpo que veio do pó da terra foi destruída, transformada, sabotada, desfigurada. Então a morte começou no espírito, passou para a alma e se estabeleceu no corpo. Por isso que lá na frente Paulo fala, o corpo de humilhação, o corpo do pecado, o corpo da morte. Por isso que lá na frente Paulo mostra a natureza terrena praticando coisas cheias de mal, contrárias à vontade de Deus. Tudo isso para te explicar o que é a natureza terrena. Então o homem se tornou pecador. O que é ser pecador? Estragado, destruído, de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. Se tornou carnal.
A natureza dele foi sabotada, mudada. E aquele Adão do capítulo 1 e 2 de Gênesis, que era limpo, era puro, se tornou corrompido, pecador, um produtor do mal. Então ser pecador é o resultado desta morte, destruição do espírito, alma e corpo, uma produção de coisa errada o homem se tornou. Escravizado, perdeu o livre-arbítrio ali, se tornou escravizado. Você entende isso? E esse corpo, esse estado da alma com o corpo passou a ser isso que Paulo está dizendo. A nossa natureza terrena, maligna, diabólica, natureza do diabo que está na nossa carne. Você entende essa linguagem? Eu tenho que falar devagar isso é um processo para te explicar o que é a nossa natureza terrena. Então o primeiro casal ficou estragado, destruído, contaminado, corrompido, pecador. O pecado não é cometer uma coisa fora. O pecado é aquilo que o homem se tornou. Por exemplo, você tem um grande tronco de árvore bonita, você põe fogo naquilo, aquilo queima tudo, se torna um torrão de carvão. Mas antes era um tronco bonito, cheio de vida. Mas o fogo destruiu ele. E aquela coisa grande se tornou num pedaço de carvão. Foi isso que aconteceu com o homem pecou, aquele ser lindo, maravilhoso, que deu nome a todos os animais, que seria o administrador da terra. O pecado veio e o destruiu, tornou ele num torrão estragado, destruído, deformado. Será que você entende isso? Talvez você nunca tenha ouvido isso. Você está há 20 anos na igreja, nunca te ensinaram sobre o que é a natureza caída. Você pensa que tudo que você sente é demônio. Você pensa que tudo isso que a tua carne vem, com essas paixões, tudo é um demônio. Não tem nada a ver com demônio, é a tua própria natureza, a tua própria carne. Então o homem foi destruído e passou a ser possuidor dessa natureza terrena, maligna, diabólica. O primeiro casal se estragou, se tornou isso que nós estamos falando. E gerou filhos e filhas. E todos os filhos e filhas que vieram do primeiro casal nasceram estragados, como eles ficaram estragados. Eu tenho que usar essa linguagem simples para você entender. Todos nasceram destruídos como os pais, como o primeiro casal foi destruído. Todos nasceram contaminados como o primeiro casal ficou contaminado. Então passou isso para toda a raça humana. Deus havia dito para o homem: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei toda a terra. E não tirou isso dele. Só que agora o homem está estragado, destruído, e vai encher toda a terra de seres semelhantes a ele, estragados e destruídos. Isso é o pecado. Você entende o que eu estou dizendo? Vamos trabalhar um pouquinho mais nisso. Olha, no capítulo 4, já Adão coabitou com a sua mulher e gerou 2 filhos, Caim e Abel. Olha o primeiro filho como já nasceu diabólico, maligno, totalmente estragado. Olha lá. No capítulo 4 aqui de Gênesis, Caim era lavrador da terra e Abel cuidava das ovelhas do rebanho. Cada um veio fazer uma oferta. Abel fez uma oferta a Deus do novilho, e Caim veio com o fruto da terra e fez uma oferta a Deus também. Deus se agradou da oferta de Abel, porém não se agradou da oferta de Caim. Então Caim, eu estou falando assim rapidamente, Caim ficou irado. Olha o primeiro filho que o casal já teve, olha como já nasceu destruído, contaminado, problemático. E Caim ficou irado porque Deus aceitou a oferta de Abel, que era o seu irmão mais novo, e não aceitou a dele. Então ele elaborou um plano. Olha só como ele já estava. Já sei, eu vou matar esse meu irmão, vou tirar a vida dele. Olha o primeiro filho, como já nasceu destruído, escravizado.
corrompido e estragado. O primeiro casal estragou, começou a ter filhos e todos os filhos nasceram como eles, estragados, corrompidos. Entende isso ou não? Imprestáveis, deteriorados. Então Caim, ele já elaborou um plano, vou matar meu irmão. E convidou Abel, vamos lá para o campo. Quando chegou lá, se levantou contra Abel e o matou. Olha só, o primeiro homicídio na Bíblia. Olha, o mundo está num início, é o começo de tudo. O primeiro casal pecou, já transferiu para o filho este mal todo. Teve um segundo filho e o primeiro filho já vai e mata e executa o segundo filho. Por quê? Porque ele nasceu corrompido, é o filho da perdição, nasceu contaminado, estragado e já matou o seu irmão. Olha como esse Caim era por dentro corrompido. Vocês estão entendendo o que é a morte? O que é a morte que Deus falou? Não coma do fruto, porque se comer vai morrer. A morte, nesse caso, não é fim de existência. É uma coisa terrível que entrou no mundo através da desobediência do primeiro casal. Olha lá, capítulo 6 de Gênesis. Aí eles já tiveram filhos e filhos, e o ser humano já cresceu em quantidade e em números aqui na Terra. No capítulo 6 de Gênesis, olha, nós demos o 4, passou a genealogia de Adão no capítulo 5, e no capítulo 6 já tinha mais população aqui na Terra. Verso 1, como se foram multiplicando os homens na Terra, se multiplicando todos contaminados, pecadores, estragados, destituídos da glória de Deus. Como se foram multiplicando os homens na terra e nasceram filhos e filhas, vendo as filhas de Deus que os filhos dos homens eram formosos, tomaram para si mulheres as que mais lhe agradaram. Então disse o Senhor Deus: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Verso 5. E viu o Senhor a maldade do homem que havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Então o que Deus diz? Que o Espírito de Deus não poderia agir para sempre no homem, porque o homem se tornou carnal, dominado por uma carne estragada, possuidor de uma alma destruída, carnal, morreu espiritualmente, um homem voltado para o mundo visível, estragado, corrompido, e o Espírito de Deus não tinha condições de agir no tamanho estrago, no estado de estrago que esse homem estava. E Deus mostra no verso 5 que o que se passava dentro do homem era continuamente mal, o desígnio do coração dele, aquilo que ele se tornou, que se manifestava de dentro dele para fora, era continuamente má, programado para o mal. Por isso que essa sua natureza terrena, ela é programada para o mal, para fazer coisa errada. Ela é anti o evangelho, ele é contra os desígnios de Deus. A carne, essa natureza caída, depravada, não gosta das coisas de Deus. Então, o pior teu inimigo é a tua própria carne, esse próprio corpo que você cuida tão bem dele. Olha o verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Olha, o homem se multiplicou, olha o mal como se multiplicou. E viu Deus, eis que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. O que Deus está dizendo? Que toda aquela população existente na terra estava corrompida e era violenta. E o pecado não atingiu só o homem, atingiu os animais, atingiu todo o planeta. Uma maldição entrou no planeta. Não foi Deus que quis amaldiçoar. Uma maldição entrou no planeta e perverteu até os animais. Se você for ler Gênesis no capítulo 1 e 2, os animais não comeriam um ao outro. E nem o homem comeria os animais. O homem comeria os frutos das árvores do jardim,
e os animais comeriam erva do campo. Não haveria essa violência de um animal contra um animal, um comendo o outro, matando o outro para sobreviver. Então a terra estava corrompida à vista de Deus, estava cheia de violência, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho aqui na terra. Então olha, a terra continua a mesma, a injustiça é que reina, o roubo é que reina, a sujeira, a mentira é que reina, os povos uns contra os outros, um quer matar o outro e tomar o que o outro tem, os homicídios que acontecem todos os dias. O planeta vive nas trevas onde reina um homem carnal destituído da glória de Deus. O planeta está estragado, tudo está corrompido nesse planeta. Você entende o que eu estou dizendo? Vamos lá para Romanos capítulo 5, onde Paulo resume isso de uma forma que só ele poderia resumir, tão sábio. Então ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe uma outra coisa, e pelo pecado entrou a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então repare bem, por um homem, Adão, por aquilo que ele fez, entrou essa coisa chamada pecado no mundo. E pecado é isso que aconteceu com o homem, já te expliquei. A morte de dentro para fora, a raça humana inteira do homem depravada, estragada, inimiga de Deus. Repare bem, se entrou no mundo o pecado por meio de Adão, é porque esta coisa chamada pecado e morte já existia fora do mundo. Já existia, mas não tinha penetrado no nosso planeta. E como isso veio a existir? Isso é um assunto longo. Aí entra toda a obra do diabo, a queda do diabo dos céus. E lá para frente, quem sabe, a gente vai falar de tudo isso. Então, quando Adão pecou, entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, e contaminou toda a raça humana. É isso que eu estou te explicando até agora. E todos se tornaram pecadores. Por quê? Porque todos viemos de Adão e nascemos corrompidos, mortos e estragados nesse mundo. Num mundo corrompido e estragado. Então é isso que nós nos tornamos, que o homem se tornou, que é a natureza terrena. Então você tem que entender que você está preso numa natureza terrena maligna. Uma natureza terrena que quer fazer tudo ao contrário. Uma natureza terrena que é contra Deus. A tua carne, o teu corpo é contra Deus. As tuas emoções, essa alma caída também é contra Deus. A inteligência do homem é contra Deus. Esse nosso planeta está armado e ele é contra Deus, contra tudo aquilo que se chama Deus. Então nós nascemos com essa natureza terrena. Nós nascemos assim. Não é? O homem não entende a mulher não entende o homem, o filho não entende o pai não entende o filho. É uma encrenca só. Problema familiar, problema de relacionamento, homicídio, suicídio, desavença, ira, um contra o outro, um mata o outro. Olha, tudo isso é a ação dessa nossa natureza terrena em atividade neste planeta. O problema é que diz que tudo é o diabo e o homem não mostra a natureza maligna, diabólica que ele tem. Então quando Paulo fala da nossa natureza terrena que tem que ser morta, Paulo está explicando tudo isso, está trabalhando em tudo isso. Ele está pondo para fora a natureza terrena, tudo isso que eu te expliquei detalhadamente. Então você está preso numa carne diabólica, talvez você não enxergue isso. Mas uma carne maligna, contrária à vontade de Deus, programada para o mal. Você, a tua carne é programada para o mal. E agora é que eu creio em Jesus Cristo, eu nasci do alto, eu nasci de novo.
lá no meu espírito, onde eu morri, me é dado um espírito novo. Aquilo que era morto dentro de mim nasceu. Eu encontrei Jesus, nasci de novo, nasci do alto, sou filho de Deus, selado com o Espírito Santo. Deus me restituiu o espírito que havia morrido lá em Gênesis 3. Pode ser iluminar os olhos do coração, despertou meu espírito, como queiram. Mas isso aconteceu. E agora eu nasci de novo, eu acordei. Dentro de mim eu acordei, eu creio em Deus, eu amo a palavra de Deus. Porém, tudo isso aconteceu aprisionado por uma natureza maligna, aprisionado por uma natureza terrena, aprisionado, nasceu dentro do invólucro maligno. Você nasceu do alto, é de Deus agora, é filho de Deus, voltou à comunicação. Eu adoro a Deus, eu entendo a Deus, eu ouço a voz de Deus, entendo a palavra de Deus, mas tudo isso habita dentro de um corpo, de uma natureza maligna, que é programada para fazer tudo ao contrário do que Deus quer que você faça. Você entende isso? Você não é boa coisa não. Você não é bonzinho não. Não adianta mudar a aparência, trocar de roupa, a mulher não cortar o cabelo, naquela aparência de religiosidade. O veneno, o maligno está na carne de cada um de nós. É travestir o diabo com boa aparência. Entende o que eu estou dizendo para você? Então Paulo vai começar a explicar isso em Romanos capítulo 7. Olha o que Paulo fala. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei, quando ele está dizendo lei, é lei de Moisés. Eu todavia sou carnal, estou vendido à escravidão do pecado. Quando Paulo fala sou carnal, ele está dizendo que a lei que Moisés trouxe é para quem era espiritual. Mas Paulo nunca conseguiria cumprir a lei, porque ele estava vendido, entregue a uma situação carnal, programada para fazer tudo ao contrário o que a lei pedia. A lei pedia, não sejas mentiroso. Aí Paulo olhava para a carne dele e via que ele queria mentir. A lei dizia não cobiçar, mas Paulo olhava para a carne dele e quer cobiçar as coisas, quer cobiçar a mulher do próximo, o marido da próxima, quer cobiçar. Então Paulo fala assim, a lei é espiritual, mas eu sou totalmente contrário para a lei. Eu sou carnal, estou vendido à escravidão, a uma escravidão do pecado. É isso que a tua carne é, ela está vendida à escravidão do pecado. Está programada para fazer tudo errado. Por isso que a salvação não é por obras, porque a carne não consegue produzir uma obra boa que lhe dê salvação. A obra boa que a carne produz, quando Deus chega na origem, é produzida por uma carne contaminada, é uma obra manchada. Toda obra religiosa, por mais linda que seja, quando chega diante de Deus, a fonte é a carne. É uma obra manchada pela carne, a fonte é a carne. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O que Paulo está dizendo? Eu não compreendo o meu modo de agir. Lá dentro eu tenho prazer em fazer coisas para Deus. Mas quando eu quero fazer essas coisas para Deus, a minha carne está programada para fazer tudo ao contrário. Tudo oposto. O que Deus quer que eu faça, eu não consigo fazer o que Deus quer que eu faça. Você acorda de manhã e fala, olha, eu vou fazer tudo certinho, eu não vou me irritar com ninguém. Eu não vou mudar o tom de voz, eu vou ser manso. A esposa fala, não, eu vou tratar bem o meu marido, ultimamente eu tenho tratado ele mal, mas a partir de hoje eu vou determinar, eu vou exigir, eu vou tomar posse que eu não vou tratar mais meu marido mal. Ela fala isso. E o homem fala, hoje eu não vou cobiçar nenhuma mulher, eu vou sair na rua. E se aparecer uma mulher bonita na minha frente, eu não vou cobiçá-la, em nome de Jesus, está amarrado o diabo. Ele fala isso. Que ilusão.
e eu vou ser bom, eu vou parar com isso, vou parar com aquilo. Aí ele sai 7 horas da manhã, ela sai 7 horas da manhã da casa dele ou dela. Aí quando chega meio-dia vai fazer um balanço, tudo aquilo que ele falou que não ia fazer ele fez, ficou nervoso, cobiçou, a mulher não tratou bem, o marido foi ríspida com ele. Mas eles se programaram para fazer tudo direitinho, mas em poucas horas um outro programa maligno que está na nossa natureza terrena entrou em ação e ele não fez nada daquilo de bom que ele queria fazer, ele fez tudo errado. Tudo errado. Por que ele fez tudo errado? Porque a nossa carne está programada para fazer tudo isso errado e não consegue se converter. Carne não se converte, não muda a direção. Então Paulo fala, eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Aí ele diz, se faço o que não quero, aí ele olha para a lei, não, a lei é boa, porém a lei é dada para quem está errado, não consegue cumprir a lei. Ora, se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. E a lei mostra o quê? Porque a lei foi dada, a lei de Moisés foi dada para mostrar a incapacidade do homem de obedecer a Deus. Mostrar que o homem é incapaz, ele é infiel, ele é mentiroso, ele é cobiçoso. Ele nunca conseguiria comprar a lei para o homem entender que precisava de um salvador, que jamais poderia salvar-se a si mesmo se esforçando para cumprir a lei. Nunca iria cumprir a lei. Ora, se faço o que não quero, eu consinto, a lei é boa. Agora ele descobre uma coisa. Ora, nesse caso, quem faz isso já não sou eu. Mas tem uma coisa que habita na minha carne, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Então o que Paulo está dizendo? Então quando eu procedo dessa forma errada, não sou mais eu sou o homem interior, mas eu vejo que o pecado está na minha carne. Essa morte lá de Gênesis 3 está na minha carne. A minha carne produz coisa errada, ela não produz o bem. Ela não produz, ela vai se irritar e vai ficar nervoso, e vai cobiçar, e vai mentir, e vai ter ira, e vai ter dissensão, e vai ter briga. Não tem paz, por isso que o ser humano não tem paz, é uma constante conflito. É por isso que existe tanta desavença entre os casais, pais e filhos, marido e esposa, entre políticos, entre sociedade. É uma desgraça total, você entende o que eu estou dizendo? E não para, e não vai parar. É a carne, é essa natureza caída. Aí Paulo fala, porque eu sei que em mim, eu agora sei que sou o homem interior que estou preso num corpo de carne. Aí Paulo fala, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois ao querer o bem está em mim, eu quero fazer o bem, mas quando o meu corpo entra em ação, ele faz tudo errado. Mas o querer o bem está em mim, mas eu não consigo fazer o bem. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz. Então quem é que faz? Paulo, não era a tua carne que faria? Não é você que faz? Como você fala que não é você? Porque Paulo dividiu, ele sabia que ele era o homem interior, o homem espírito, mas estava preso num corpo de carne. Quando o corpo de carne agia, não era mais ele, era o programa maligno da carne que estava fazendo as coisas erradas. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, em si esse mal que está em mim, o pecado que habita em mim. Então ao querer fazer o bem, eu encontro uma lei, a lei do mal. O mal está em mim. Aí Paulo divide, porque no tocante ao homem interior, lá dentro de mim, no meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas o meu homem exterior tem prazer na lei do pecado. E vejo nos meus membros uma outra lei que guerreia contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele dá o clamor. Miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Então, como Paulo fala que é esse corpo, ele fala que é o corpo da morte. É o resultado daquilo que aconteceu em Gênesis 3.
Você entende essa linguagem? É longo, tá longo isso, né? Agora vamos lá para Gálatas capítulo de número 5. Para você entender as obras que esse corpo produz, que são obras da carne. Esse corpo está programado, ele nunca vai parar de produzir isso. Enquanto você estiver vivo na carne, esse corpo está cobrando estas coisas, ele quer levar você a praticar estas coisas que vive nele, que ele produz, que ele está programado para fazer. Então ele diz, verso 19 do capítulo 5 de Gálatas, repare bem, isso aqui não é demônio, isso aqui é a carne que produz, mas no falso evangelho tudo isso é demônio que está na vida da pessoa. A pessoa não tem culpa, é só o demônio que está na vida dela que faz tudo isso. Mas Paulo diz que isso não é demônio, isso é a obra da carne, é que essa natureza carnal produz. Então ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas. O que ele está dizendo? Olha, essa sua natureza carnal, essa natureza caída, são conhecidas. Ele não está dizendo que isso é demônio, ele está dizendo que isso é a tua própria carne que produz. Olha lá. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha lá, prostituição, impureza, lascívia. Mas pastor, eu estou numa igreja que fala que tem um espírito de prostituição, que tem um espírito de lascívia. Aí no culto eles falam assim, sai espírito de prostituição, sai espírito de lascívia. Pegaram as obras da carne e fizeram com que tudo isso fosse nome de demônios. Mas não é. Repare bem, se tem nome, se algum versículo da Bíblia mostra que esses nomes, que é a obra da carne, são demônios. Não tem um verso da Bíblia. Tudo que a Bíblia diz a respeito de demônios e de diabo está escrito ali. A Bíblia não está dizendo, olha, se não está escrito, não é verdade. A Bíblia não está dizendo que prostituição é um demônio que entrou na pessoa e levou ela a se prostituir. A Bíblia não está dizendo que ira é um demônio da ira. A Bíblia está dizendo que prostituição, impureza, lascívia e ira é uma coisa que está na tua própria carne, ela que produz, não é demônio. Você entende o que eu estou dizendo? Ele vai dizendo, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Olha lá, idolatria. Ah, pastor, quer dizer que aquela vontade que a pessoa tem de adorar uma imagem, de se prostrar diante do ídolo, e de fazer o seu apóstolo ser o seu ídolo, e de fazer o seu pastor um ídolo, de fazer a sua igreja um ídolo. Isso aí não é diabo, é minha própria carne? Exatamente, idolatria. Olha lá, outra coisa, feitiçaria. Quer dizer que feitiçaria não é um demônio que entra na pessoa e leva ela a fazer feitiçaria? Não. A feitiçaria a carne produz, a carne gosta de feitiçaria, de coisas enigmáticas, de entrar em contato com seres ocultos. A carne gosta de tremer, de estrebuchar, né? De ficar rodando. Olha certos cultos pentecostais e olha certos rituais da macumba, são iguais. A mesma gira que eles dão na macumba, tá lá a crente que diz que é de Deus, rodando a mesma gira, só que diz que é de Deus. É a mesma feitiçaria. Tem cultos que se prestam a Deus que é pura feitiçaria. Tem nada, é carne pura se manifestando ali. Esses objetos orados, ungidos que o falso evangelho proporciona, é feitiçaria. Tudo isso é o que? É uma obra da carne. A carne é feiticeira, ela produz a feitiçaria. Está escrito aqui, a Bíblia não está dizendo que feitiçaria é um demônio, está dizendo que a carne é que é feitiçaria, que produz feitiçaria. Para quem está nesses meios, não entende nada do que eu estou dizendo, vai falar assim, está amarrado. Somente essas igrejas que trouxeram a macumba para dentro dela, é sessão de descarrego, é dar nó na camisa, é banho do descarrego, essa macumba toda que está aí nessas igrejas, que não é evangelho, eles não pregam o evangelho, tudo isso é feitiçaria da carne.
Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. Eu vejo na igreja, entrou um espírito de inimizade. Uma irmã está quebrando pau com outra irmã na igreja. É um grupo dessa irmã e outro grupo daquela irmã. Estão quebrando pau, uma inimizade dentro da própria igreja. É um demônio da inimizade. Não, não é demônio, é a carne dessa gente que cria inimizade um com o outro. É a esposa que está com inimizade com o marido e o marido contra a esposa. Entrou um monte de minhoca na cabeça dela ou na cabeça dele. Eles estão numa inimizade quase se destruindo. Inimizade porque estão na carne, a natureza caída que produz isso. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, um irado contra o outro. Pode ver que Caim ficou irado porque a oferta dele não foi aceita. As discórdias, as dissensões, as facções, as bebedices, as invejas, as comilanças e coisas semelhantes a essa. A lista vai muito além do que isso que Paulo diz. Então esse é o nosso maior problema. O nosso maior problema não é diabo, não são as pessoas, somos nós mesmos. Você é o seu maior problema. Essa natureza da carnal é o nosso maior problema. Você percebe que estranho, como se você fosse dois. Um interior que gosta de Deus, tem prazer na lei de Deus. E outro exterior que quer fazer tudo errado contra Deus. Um homem interior que adora Deus, se satisfaz com Deus, Deus é a riqueza dele. E um homem exterior contrário a Deus, querendo ter ódio, ira, raiva, criando confusão, criando problema, terrivelmente maligno. Essa é a natureza terrena e todos nós, meus irmãos, estamos presos nessa natureza terrena. Eu estou preso nessa natureza terrena, eu também luto contra ela diariamente. Você entende? Nós não somos boa coisa, esse nosso homem exterior é corrompido, é estragado, jamais será santo. A religião quer vestir uma roupa no homem exterior, como se ele fosse bonzinho, santinho, né? E aí, vem para a igreja que a sua vida vai ser transformada. Não vai! Esse é um falso convite. Vem aqui na igreja que você vai receber uma oração forte e a tua vida vai mudar. Não vai! Mas não vai mesmo. Eu vejo o apelo de pastores falsos, sua vida vai ser transformada. Não vai! Aí na igreja são tudo bonzinho, mas são um capeta fora da igreja. Na igreja todo mundo com aquela roupa de religiosidade, mas fora da igreja estão quebrando pau, estão mentindo, estão explorando, estão brigando, estão cheios de ira. São crentes só dentro da igreja, uma aparência das coisas. Fora tudo diabo. Essa é a nossa natureza terrena. E feliz daquele que teve revelação do que é a natureza terrena. Feliz daquele que compreendeu o que Paulo disse, na minha carne não habita bem nenhum. Feliz aquele que compreendeu a natureza terrena, porque aí ele descobre que ele é incapaz de fazer uma obra que lhe dê condições de salvação. Quando ele entende o que é a natureza terrena, ele entende que é inútil. Então ele vai entender que não tem nada que ele possa fazer que lhe dê condições de ser salvo. Quando ele entende a natureza terrena, a incapacidade da carne de agradar a Deus, então ele vai começar a entender que se a salvação é de graça, que ele é incapaz de produzir uma obra que lhe dê condições de salvação. Por isso que Cristo veio ao mundo, para trazer esta graça e me salvar pelas obras dele, não pela minha obra. Quando ele entende a natureza terrena, ele vai entender que esse monte de voto, de sacrifício, deixar a carne sem comer fazendo jejum, esse monte de obra religiosa que escraviza as pessoas na igreja não serve para nada, é uma coisa inútil, religiosamente que não serve para nada. Se ele não entender a graça de Deus, tudo que ele fez e se matou de fazer na igreja pensando que ia ser salvo,
essas mesmas coisas vão levá-los à própria condenação. Então você vê hoje em dia um evangelho que se diz evangelho que é pura carne. Impõe às pessoas um monte de obrigações, exige uma santidade que ninguém consegue ter, cobra a elas um monte de comportamento que não consegue ter, aprisionam elas dentro de uma igreja, não deixam elas pensarem, estão se matando de fazer coisas que não levam a nada, levam sim à perdição. Você entendeu um pouquinho sobre a natureza terrena, meu irmão, minha irmã? Para terminarmos, vamos lá em Romanos, capítulo de número 3, onde Paulo fala uma coisa extraordinária. Ele fala assim, no verso de número 10, não há um justo sequer. Quando ele fala isso, ele está falando não da justificação em nosso espírito, mas no nível de natureza humana. Ele fala assim, não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntos e a uma se fizeram inúteis. O que Paulo está dizendo? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa natureza terrena nunca vai te levar a entender e a buscar a Deus. E Paulo fala que todos estragaram, se tornaram inúteis. Todos. Se não é a ação de Deus na minha vida, em abrir o meu entendimento, se não é o dom da fé, essa fé salvadora, que Deus proporciona para me levar à salvação, o homem por si mesmo, dominado por essa natureza terrena, nunca se voltará para Deus, nunca se arrependerá de nada, nunca se voltará para Deus, porque ele é inútil, ele não entende, ele nunca vai buscar a Deus. A salvação é uma ação de Deus que acorda o homem, lhe dá um novo espírito, faz ele enxergar o que nunca enxergou, nunca partiu do homem. Nunca foi uma iniciativa do homem, foi a iniciativa de Deus. Então, conclusão, essa natureza terrena, você quer ver o diabo? Quer enxergar o diabo? Olha para a tua própria carne, está aí o diabo em pessoa. Que dureza, né, meus irmãos? Nós vamos ficando por aqui, meus irmãos queridos. Foi uma alegria estar com você até esse momento. É sempre bom chegar até você, viu, meu irmão? Uma alegria chegar até você e que essas palavras, eu estou aqui com muita fé, que essas palavras cheguem até você, os olhos do seu coração, do seu espírito, sejam iluminados. Vamos ficando por aqui, eu vou me despedindo de todos vocês, declarando isso, que a tua vida, você mesmo, vale mais que o mundo inteiro.